Olá, meus amigos, que estejam todos bem com a graça de Deus Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra e no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar àquele que nos deve. Não nos deixeis cairmos em tentações e livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja com a graça de Deus. Vamos então dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Estamos no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Na palestra anterior, nós vimos o item O que é preciso para ser salvo e a parábola do bom samaritano. Vimos que, independente da religião que se professe, dos ensinamentos que tenhamos, o importante é que tragamos assim dentro de nós aquela vontade de ajudar, de auxiliar, independente, seja lá de quem for e do que precise. Então hoje nós vamos dar continuidade, vamos iniciar a leitura pelo item 3 do capítulo 15. Então vamos lá. Toda a moral de Jesus se resume na caridade, na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos seus ensinamentos mostra estas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, ou seja, os humildes, pois é deles o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que gostaríeis que vos fizessem. Amai aos vossos inimigos. Olha, amai aos vossos inimigos. Jesus vai além do ensinamento. Não é só amar aos amigos, que é tão fácil. Àqueles que estão debaixo do teto, aqueles com quem temos afinidades, mas principalmente aos inimigos que precisam dessa vibração de amor. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados, fazei o bem com discrição. Fazei o bem com discrição. Ninguém precisa colocar no jornal: olha, eu fiz o bem a fulano porque estava muito necessitado, coitadinho. Isso é uma forma de querer se aparecer, de querer ser bem visto e de humilhar o outro que estava ali numa situação de dependência. Então, com discrição, julgai a vós mesmos antes de julgar os outros, antes de falar qualquer coisa sobre o outro. Olhe para dentro de você e veja quantos são ainda os defeitos que tem e que não consegue corrigir. Tente mudar a você mesmo, porque aí, com o nosso exemplo, vamos conseguir mudar o outro. Não adianta ficar apontando o defeito do outro, porque só vamos estar reforçando. E o outro vai dizer: se sou assim mesmo, que adianta? Não vou nem tentar mudar. Então, cuidado. Humildade e caridade, eis o que ele não cessa de recomendar e exemplificar. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E faz mais do que recomendar a caridade, coloca-a claramente e em termos bem definidos como a condição absoluta da felicidade futura. É a condição para a felicidade futura. Não é assim algo, tenha caridade porque vão te achar o bambambam. Não. Queres merecer o reino do Pai? Queres ter paz de consciência?
Seja caridoso, na forma que lhe é possível, mas seja. No quadro em que Jesus nos mostra o julgamento final, é preciso, como em muitas outras coisas, separar o que pertence à linguagem figurada à alegoria. Alegoria, gente, era a forma de falar com que o povo da época pudesse entender. Então a gente precisa entender quando ele coloca ali, apartai-vos de mim, vós que vão ficar do lado do diabo e dos anjos maus, tal, e vós ficais à direita, porque era a forma que aquele povo conseguia entender na época. Há homens como estes, a quem falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais, devia apresentar imagens materiais chocantes, surpreendentes e capazes de impressionar. Para melhor serem aceitas, devia mesmo não se afastar das ideias do seu tempo quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Mas ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada aos justos e a da infelicidade que espera o mal. Naquele julgamento supremo, quais são as razões em que se baseia a sentença? No que se baseia o inquérito? O juiz pergunta se foram atendidas estas ou aquelas formalidades, observadas estas ou aquelas práticas exteriores. Lembram-se, na época, eles davam muita importância à prática exterior e não à reforma ali dentro. Não, ele pergunta apenas sobre uma coisa, a prática da caridade. E se pronuncia dizendo: vós que socorrestes vossos irmãos, passai à direita. Vós que fostes duro para com eles, passai à esquerda. Indaga pela ortodoxia da fé? Faz diferença entre aquele que crê de uma maneira ou de outra? Não, pois Jesus coloca o samaritano, tido como herético, mas que tem amor ao próximo, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Jesus não põe a caridade como uma das condições da salvação, e sim a condição única. Se houvesse outras a serem consideradas, ele as teria mencionado. Se coloca a caridade como a primeira das virtudes, é que dela fazem parte necessariamente todas as outras. E quais são as outras? A humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça e etc. E porque ela é totalmente oposta ao orgulho e ao egoísmo. Bem, então vamos entender um pouquinho esse trecho. Quando ele fala ali da ortodoxia, né? Ele quer nos dizer, ele não pergunta se jejuou, se lavou as mãos, se limpou antes de entrar ali ao templo, né? Porque eram as coisas que colocava na época como práticas exteriores. Porque não lavou as mãos antes de comer. Porque não é que Jesus não tivesse higiene, nós já vimos em outros capítulos. É porque o povo ali da época que diziam ser os santos, os cristãos santos, eles se apegavam a isso, porque isso é fácil. Muda interiormente para ver se é fácil, né? Aí, também ele nos coloca como a condição única de salvação a caridade. E a caridade é auxiliar sem olhar a quem. É dar do nosso tempo um pouquinho, o nosso trabalho. Poxa, a gente sabe fazer tantas coisas.
Por que não pegar e não ensinar alguém que está ali com depressão? Fazer com que se sintam úteis, que saibam que são capazes, que vejam uma luz ali para seguir um caminho melhor. É dar aquilo que por vezes pode até nos faltar, né? Não só aquilo que é supérfluo, né? Mas é isso que Jesus nos coloca nessa passagem. Quem é caridoso já consegue se colocar no lugar do outro, já consegue sentir o que o outro sente, já consegue perceber o que o outro está passando e tenta de alguma forma auxiliar. Se não pode ser materialmente, vai ser ali numa vibração, numa oração, numa palavra carinhosa. Existem muitos meios de sermos caridosos. Numa das passagens, eu lembro, acho que é do capítulo anterior que fala que calar para ouvir um que seja mais tolo, isso também é caridade. Não ficar retrucando, querer mostrar que o outro não entende. Cala, escuta, deixa falar. Então vamos aprender, né? Vamos continuar a leitura? Agora o título é O Maior Mandamento, está no item 4. Mas os fariseus, ao verem que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, lembram, os saduceus eram aqueles que não acreditavam na vida após a morte, eram os materialistas da época. Então, vendo que havia feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se, sempre os fariseus, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer essa pergunta para tentá-lo. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que lhe é semelhante: amareis ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículo de 34 a 40. Caridade e humildade, eis, portanto, o único caminho para a salvação. Egoísmo, orgulho, eis o caminho da perdição. Este ensinamento está formulado em termos precisos nestas palavras: amareis a Deus de toda a vossa alma e vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Kardec está se relacionando aos mandamentos mosaicos, da lei mosaica, da Torá, que era o livro dos judeus que eles seguiam. Então é isso que está contido lá. Jesus, para que não houvesse dúvidas na interpretação do amor a Deus e ao próximo, acrescentou: e eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Então, gente, como vai se amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a vossa alma, com vosso espírito e coração, se você não ama seu próximo, que está ali numa situação de clemência, pedindo clemência? Não tem como. É como se eu estivesse amando Deus de uma forma falsa, deixando ali aquilo que Ele me ensinou a fazer ao próximo, porque é o ensinamento dele, né? Então, não tem como. E nem amar ao próximo sem amar a Deus. Porque quando eu enxergo no próximo esse filho de Deus, que eu também sou, que tem ali a centelha divina, nós todos temos a centelha divina dentro de nós, desde a primeira mônada que apareceu,
Já existe ali a centelha divina para o desenvolvimento, para passar por todos os reinos minerais, vegetal, animal e hominal, até virar o espírito no hominal. Então, como que eu vou amar ao próximo sem amar a Deus? Eu sei que Deus está ali dentro de cada ser da natureza, de cada filho do homem, de cada criação. Então é preciso que entendamos isso, né? Portanto, tudo que se faz contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Porque se eu, além de não ajudar, eu ainda faço algo contra o meu próximo, então eu estou praticando algo contra o próprio Deus. Porque se ele é um filho de Deus, como posso eu fazer isso? Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos neste ensinamento moral. Fora da caridade, não há salvação. Então, é simples, os ensinamentos se resumem aí. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, nessa época em que estamos, nós também temos que aprender a se amar, né? Porque a gente se amando, se reconhecendo, buscando ali a nossa verdade, a gente consegue se melhorar. Muitas vezes a gente fala assim: ai, eu amo tanto aquele ser, aquela pessoa. Ai, já quanto a mim, olha como eu sou, olha o meu físico. Eu não tenho um corpo da Gisele Bündchen, eu não sou um Brad Pitt, eu não sou, sabe, essas coisas que ultimamente as pessoas se comparam muito com os personagens famosos, com tudo isso que Facebook, Instagram, redes sociais colocam e se comparam de uma forma contraditória, diria eu. Não vou dizer de uma forma errada, porque quem sou eu para saber o certo e o errado, mas contraditória, porque quando a gente se vê como filho de Deus, nós somos perfeitos como somos. Cada um com a sua forma física, buscando sim cuidar do físico. Por quê? Porque o exercício faz bem para a minha saúde, porque a boa alimentação vai fazer com que eu não me desmorone ali por dentro, que meus órgãos comecem a ter problemas. Por quê? Porque eu sou a casa, a morada do meu espírito, que é o meu ser verdadeiro, né? É a minha vestimenta aqui nesse planeta Terra. Eu, Silvia, com a vestimenta de Silvia, uma mulher no ser feminino, humano, estou aqui. Então eu tenho que respeitar meu corpo, respeitar a morada do meu espírito e a centelha divina que vive dentro de mim. E quando a gente percebe isso, a gente passa a se cuidar, a se amar no sentido de se respeitar, de parar de ingerir álcools, que eu sei que vai fazer mal, droga, cigarro, carne gordurosa, tantas coisas, principalmente o pensamento. Vou mudá-lo. Se antes eu achava assim, eu sou o patinho feio. Não, eu sou o ser que me representa. Pronto, acabou. Eu vou me amar. E eu me amando, me respeitando, eu vou amar o outro como ele é. Vou respeitá-lo como ele é. Vou ajudá-lo quando tiver necessidade. Assim como sou ajudada quando preciso. E muitas das vezes sou ajudada por um ouvido que está ali disposto a me ouvir
quando ali o emocional está abalado. Então isso é caridade. Então nós precisamos nos amar para que possamos reconhecer e nos conhecer, para reconhecer onde são ali as nossas maiores dificuldades e como saná-las. E como fazermos em nós aquela reforma íntima, de pensamentos melhores, cuidados melhores, porque quando a gente cuida de nós vamos cuidar de quem está próximo, né? E assim vamos ter mais bondade e vamos ser mais misericordiosos com o outro, como Deus é conosco. E assim vamos aprendendo a evoluir. Vamos aprendendo a seguirmos um caminho melhor, a sermos melhores como filhos de Deus, como espíritos estagiando nesse planeta e buscando ali o nosso melhoramento. Certo, meus amigos? Perdão, às vezes eu falo demais, mas é que em algumas leituras de algumas passagens, é como se viessem aqui na minha mente coisas simples que a gente faz no dia a dia e que às vezes, quando a gente ouve outro falando, a gente, ops, acorda e fala, deixa eu me olhar de espelho de novo. Graças a Deus sou assim, foi Deus que me fez assim. Agora vou cuidar do meu interior, do meu emocional, do meu psicológico, do meu físico e do meu espiritual, buscando a minha melhora a cada dia. Tenham todos uma ótima semana, que Deus Pai esteja presente em cada atitude, em cada pensamento, e que se surgirem momentos difíceis, olha, ao invés de blasfemar contra o Pai, reclamar duas vezes. Eleve ao alto um pensamento a Deus e faça uma prece. Fique em paz, que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Vamos lá, queridos irmãos, Jesus esteja conosco em mais esse encontro para o nosso esclarecimento. Estamos no Livro dos Espíritos por Allan Kardec, livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, item 5, Penas Temporais. Pergunta de Allan Kardec, 983. O espírito que expia suas culpas numa nova existência passa apenas por sofrimentos materiais. Assim, não será exato dizer que após a morte a alma só tem sofrimentos morais? É bem verdade que, reencarnada, a alma encontra nas tribulações da vida o seu sofrimento, mas apenas o corpo sofre materialmente. Dizeis em geral que o morto já não sofre mais, mas isso nem sempre é verdade. Como o espírito não sofre mais dores físicas, mas, segundo as faltas que tenha cometido, pode ter dores morais mais cruciantes e uma nova existência pode ser ainda mais infeliz. O mal rico passará a esmolar e estará submetido a todas as privações da miséria. O orgulhoso a todas as humilhações. Aquele que abusa de sua autoridade e trata os seus subordinados com desprezo e dureza, será forçado a obedecer a um senhor mais duro do que ele tenha sido. Todas as penas e atribulações da vida são expiações de falta de outra existência, quando não se trata de consequências das faltas da existência atual. Ao sairdes daqui, compreendereis bem. O homem que se crê feliz na terra, porque pode satisfazer suas paixões, é o que faz menos esforços para se melhorar. Em geral, ele começa a expiar essa felicidade efêmera na própria vida que leva, mas certamente
a expiará numa outra existência tão material como essa? Durante essa resposta, a espiritualidade nos remete a ver as perguntas 273, 393 e 399. Pergunta 984. As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Não, já o dissemos. São provas impostas por Deus ou escolhidas por vós mesmos quando no estado de espírito e antes da vossa reencarnação, para expiar as faltas cometidas numa outra existência. Porque jamais a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei da justiça fica impune. Se a punição não é feita nesta vida, será necessariamente em outra. É por isso que aquele que é justo aos vossos olhos vê-se frequentemente atingido pelo seu passado. Kardec nos remete a este mesmo livro, pergunta 393. Está no livro 2º, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. E diz: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas das quais não se recorda? Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição, se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu, mas desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e é assim que ele está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria o seu mérito se ele recordasse de todo o seu passado? Quando o espírito entra na sua vida de origem, que é a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Vê as faltas cometidas e que são a causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende a justiça da posição que lhe é dada e procura então a existência necessária a reparar a que acaba de escoar-se. Procura provas semelhantes àquelas porque passou, ou as lutas que acredita apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores para o ajudarem na nova tarefa a empreender, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Essa mesma intuição é o pensamento. O desejo criminoso que frequentemente vos assalta e ao qual resistis instintivamente, atribuindo a vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebestes de vossos pais, enquanto é a voz da consciência que vos fala, e essa voz é a recordação do passado, voz que vos adverte para não cairdes nas faltas anteriormente cometidas. Nessa nova existência, se o espírito sofrer a sua prova com coragem e souber resistir, eleva-se a si próprio e ascenderá na hierarquia dos espíritos quando voltar para o meio deles. Nota de Allan Kardec. Se não temos durante a vida corpórea uma lembrança precisa daquilo que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a sua intuição, e as nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concebido de não mais cometer as mesmas faltas, adverte que devemos resistir. Vejam que importante essas duas perguntas que lemos aqui já no início dessas penas temporais aqui, desse tema. Que possamos observar em nós as tendências que trazemos, os impulsos difíceis que trazemos e, através das lições que aprendemos, irmos combatendo esses impulsos, nos esforçando, porque trazemos muitas vezes comportamentos viciosos. Então, cabe a nós
nos corrigir. É por isso que encarnamos. 985. A reencarnação da alma num mundo menos grosseiro é uma recompensa? É a consequência de sua purificação, porque à medida que os espíritos se purificam, vão se encarnando em mundos mais e mais perfeitos, até que se tenha despojado de toda a matéria e lavada de todas as manchas, para gozarem eternamente da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Nota de Allan Kardec. Nos mundos em que a existência é menos material do que neste, as necessidades são menos grosseiras e todos os sofrimentos físicos são menos vivos. Os homens não mais conhecem as más paixões, que nos mundos inferiores os fazem inimigos uns dos outros. Não tendo nenhum motivo de ódio ou de ciúme, vivem em paz porque praticam a lei de justiça, amor e caridade. Não conhecem os aborrecimentos e os cuidados que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo e que constituem o tormento de nossa existência terrena. Kardec nos remete à pergunta 172, que está no livro 2º, capítulo 4, Pluralidade das Existências, no item 3, Encarnação nos diferentes mundos, que diz: nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? Não, mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras nem as últimas, mas as mais materiais e distanciadas da perfeição. E também nos remete à pergunta 182. Vamos ver. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, não podemos responder senão na medida do vosso grau de evolução. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las e elas os perturbariam. Nota de Allan Kardec. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza espírita. A matéria se torna menos densa. Ele já não se arrasta pesadamente pelo solo, suas necessidades físicas são menos grosseiras, os seres vivos não têm mais necessidades de se destruírem para se alimentar. O espírito é mais livre e tem, para as coisas distanciadas, percepções que desconhecemos. Vê pelos olhos do corpo aquilo que só vemos pelo pensamento. A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais se enfraquecem, o egoísmo dá lugar ao sentimento fraternal. É assim que nos mundos superiores ao nosso, as guerras são desconhecidas, os ódios, as discórdias não têm motivo, porque ninguém pensa em prejudicar o seu semelhante. A intuição do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Eles a recebem sem medo e como uma simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece proporcional ao seu grau de superioridade física e moral, e isso é perfeitamente racional. Quanto menos material é o corpo, está menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro é o espírito, menos sujeito às paixões que o enfraquecem. Este é ainda um auxílio da providência que deseja, assim, abreviar os sofrimentos. Retornando aqui à pergunta 985 e a resposta com esse complemento, vimos o quanto Deus é justo, misericordioso e compassivo e que cabe a nós, então, nos elevarmos ou continuarmos na situação em que estamos. Está nas nossas mãos, graças ao livre-arbítrio dado por esse Pai amoroso. 986. O espírito que progrediu na sua existência terrena pode às vezes reencarnar no mesmo mundo? Sim, se não pôde cumprir a sua missão e ele mesmo pedir para completá-la numa nova existência, mas então não será mais para ele uma expiação. Kardec nos aponta a pergunta 173.
A cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro ou pode viver muitas vidas no mesmo globo? Pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não estiver bastante adiantada para passar a um mundo superior. 173A. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. 173B. Podemos voltar a ela depois de ter vivido em outros mundos? Seguramente. Podeis ter já vivido noutros mundos, bem como na Terra. Vejam que interessante. Então, são muitas as moradas da casa do Pai, e conforme as nossas necessidades, merecimentos, vamos podendo realizar essas vivências também em outros planetas. 987. O que acontece com o homem que, sem praticar o mal, nada fez para se libertar da influência da matéria? Desde que não deu nenhum passo na direção da perfeição, deve recomeçar uma existência semelhante à que deixou. Fica estacionário e é assim que pode prolongar os sofrimentos de sua expiação. Novamente, reforçando que não adianta não fazer o mal, é necessário fazer o bem, progredir, aprender, senão vamos ficar estacionados na escala evolutiva e tendo que repetir as oportunidades de existência, reencarnar sempre nas mesmas condições. 988. Há pessoas para as quais a vida flui numa serenidade perfeita, que, não tendo necessidade de fazer qualquer coisa para si mesmas, estão livres de cuidados. Essa existência feliz é uma prova de que nada tem a expiar de uma existência anterior? Conheces muitas assim? Se o acreditas, enganas-te. Em geral, essa serenidade não é mais do que aparente. Podem ter escolhido essa existência, mas quando a deixam, percebem que ela não os ajudou a progredir. Então, como os preguiçosos, lamentam o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimentos e se elevar senão através da atividade. Se ele adormece na despreocupação, não se adianta. É semelhante àquele que, de acordo com os vossos costumes, tem necessidade de trabalhar e vai passear ou dormir para nada fazer. Sabei também que cada qual terá de prestar contas da inatividade voluntária durante a sua existência. Essa inutilidade é sempre fatal à felicidade futura. A soma da felicidade futura está na razão da soma do bem que tiver feito, a da infelicidade na razão do mal e dos infelizes que se tenham feito. Vejam que importante refletirmos sobre isso e darmos um direcionamento útil à nossa encarnação. Fugirmos sempre da languidez, da preguiça, da vontade de levar uma vida numa boa, como se diz, porque estamos num mundo de provas e expiações e não somos espíritos merecedores ainda de muita tranquilidade. Prestemos atenção nesses sentimentos que nos levam a estacionar. Vamos combater isso, essa preguiça que muitas vezes vem e nos torna ali paralisados diante de um mundo em que há muito o que fazer de benefício para si mesmo, nos estudos, buscando conhecimento, praticando o bem e, acima de tudo, para o próximo, porque só chegaremos a Jesus servindo ao próximo. E a última pergunta deste item 989. Há pessoas que, sem serem positivamente más, tornam infelizes, em virtude de seu caráter, todos os que as rodeiam. Qual para elas a consequência disso?
Essas pessoas seguramente não são boas e expiarão pela visão daqueles que se tornaram infelizes, cuja presença constituirá para elas uma exprobação. Depois, numa outra existência, sofrerão aquilo que fizeram sofrer. Olha aí, gente querida, mais um ponto importante, prestarmos atenção. Será que quando entramos em algum ambiente ou já estamos num ambiente, seja de trabalho ou familiar, que tipo de sentimento trazemos para as pessoas que estão ali? Será que a nossa presença é motivo de alegria, serenidade, ou as pessoas ficam apreensivas, ou as pessoas ficam desconfortáveis? Olha só. Então, é uma pergunta muito interessante, porque pessoas sem serem positivamente más tornam infelizes, em virtude do seu caráter, do seu jeito, todos os que as rodeiam. Então, olha só, vamos olhar, vamos cuidar de nós para podermos melhorar naquilo que identificarmos de ruim. A gente, na convivência com o próximo, consegue identificar aquele que nos desagrada pelo seu jeito, pelo seu caráter. Então, como não olharmos para nós e corrigirmos o nosso caráter, buscarmos essa correção, se estamos desagradando tanto as pessoas? Isso também vai ser um motivo de resgate numa próxima encarnação, sofrendo as situações que fizemos o próximo sofrer. Então, graças ao bom Deus, cada um de nós foi atraído a essa doutrina que fala direto à nossa razão. Pelo jeito, não temos tanto tempo assim a perder. Por isso, Deus nos encaminhou para a doutrina espírita, que possamos fazer essas reflexões e realmente lutarmos, nos inclinarmos para combater em nós as nossas dificuldades de caráter, as mazelas morais que trazemos. Esse esforço, como nós já vimos, será visto pela espiritualidade. Não podemos parar de fazer esse trabalho de reforma íntima e assim nos favorecemos e favoreceremos também aqueles que convivem conosco. Um abraço. Até o próximo encontro.